mãe olhou pra mim e falou assim: minha filha, eu queria muito te falar uma coisa, te livrar desse fardo que você tá passando, mas eu não sei como é que você vai receber. Eu tenho medo de te falar. Aí eu falei: mãe, fala. Aí ela falou assim, eu falei: tem a ver com alguma coisa do salão? Ela falou: tem. Aí eu, dos irmãos. Aí eu, pior? Aí eu, mãe, alguma coisa de Betel, alguma coisa de publicação? Porque todo mundo já teve boatos de ouvir coisas que pessoas de Betel já se afastaram. Enfim, todo mundo sabe disso. Eu falei: o que a senhora tá falando, mãe? Ela falou: tô falando do mais alto escalão. Tô falando lá de cima. Tô falando do corpo governante. Aí eu já falei: opa, já olhei pra minha mãe esquisito. E aí eu falei: mãe, eu voltei aí pro salão e depois de um tempo eu pedi pra ser publicadora. Eu queria muito ir pro campo. E eu tive uma reunião com os anciãos e eu fui aprovada, né? Ele até estranhou, porque ele falou que eu sabia muita coisa. Eles me consideravam assim como se eu fosse realmente uma pessoa do mundo. Eu acho que eles não sabiam da minha bagagem pelos anos, né, que meus pais têm, Testemunha de Jeová, e meu pai e minha mãe sempre me ensinaram muita coisa, então eu sempre soube muita coisa. E aí eu passei para publicadora. E eu estava super feliz. Até que eu comecei uma obra aqui na minha casa. Eu comecei uma obra no meu quarto, porque a minha casa é velha, e eu precisava ajeitar. E aí o pedreiro precisava de um ajudante. E aí eu tinha um amigo, né, que também era do convívio da minha instrutora e do esposo dela, que é ancião. E ele estava sendo ajudado por eles, porque ele trocou de congregação e estava servindo a Jeová sozinho. A família dele era de outra congregação. Então, nós éramos amigos. A gente sentava junto às vezes. E aí eu falei para ele: fulano, você quer... o nome dele é Tiago, né? Eu falei: você quer trabalhar aqui? Eu sei que você está procurando trabalho e tal. Você quer ajudar aqui? Aí ele: quero. Ele tinha 20 anos na época. E aí ele veio trabalhar aqui em casa. Veio fazer a obra e tal. E a gente ficou muito próximo. A gente ficou próximo demais. E aí, o que acabou acontecendo? Eu comecei a ter um sentimento por ele, ele passou a ter um sentimento por mim, e eu me sentia culpada 2 vezes. Primeiro, por eu estar no salão, eu não ser batizada, e segundo, por ele ser 10 anos mais novo que eu. E ele tinha se batizado naquele congresso que eu quase morri para ir. E aí, eu chorava, porque eu falava para ele que não dava pra gente ter um relacionamento, eu não era batizada, mas eu também não sentia confiança de falar com ela, eu tinha medo. E eu comecei a me sentir pressionada, eu comecei a ter ataques de pânico, que eu já tinha me curado disso, que eu tive anteriormente por causa do meu ex-marido, e eu comecei a ter ataques de pânico no Salão do Reino. E eu percebia que quando eu tinha os ataques de pânico no salão, a preocupação dos irmãos não era com o meu ataque de pânico, era de eu não chamar atenção para não atrapalhar o discurso. Tanto que uma vez eu comecei a chorar de soluçar, eu estava sentada muito na frente, e eles simplesmente, todo mundo muito nervoso para me tirar dali. O problema não era eu estar passando mal, era eu atrapalhar aquele discurso. Tanto que veio um, veio dois, veio três, até que eles conseguiram me tirar da cadeira e me levaram lá para trás para eu não atrapalhar o discurso. E aí, nesse dia que eu passei muito mal, eu meio que dei um vexame no salão, eu fui o comentário. Porque esse irmão que trabalhava na minha casa foi me ajudar. Me deu água, pegou na minha mão junto com a minha mãe. Nós já éramos, né, amigos, a gente se gostava, mas a gente se respeitava. Eu fui o comentário do dia, dizendo que a gente já estava se insinuando um para o outro. A gente saiu dali para ir lanchar todo mundo, a congregação naquele dia fez um passeio, e falaram que eu estava tomando açaí e eu estava seduzindo ele tomando açaí. E eram umas coisas assim, desconexas, que eu não conseguia ligar uma coisa na outra, sabe? Aquilo não estava. Então, eu e ele, a gente sentou, conversou, e a gente decidiu namorar escondido. E aí virou um inferno, porque a gente namorava escondido, ele vinha para minha casa, quando ele ia embora, eu chorava. Eu lia publicações, eu mandava para ele as publicações e falava para ele: eu não quero, não dá. E isso durou uns 2 meses, esse meu sofrimento.
e eu ia para o Salão do Reino, passava mal, e eu sofrendo. Eu não deixava ele vir até mim, eu passava mal, tinha ataque de pânico, ele não podia vir até mim, porque se ele falasse comigo, as pessoas podiam interpretar mal, e eu não queria prejudicar ele. Ele era batizado, ele tinha vontade de ter cargos ali dentro, até que eu estava com muita vontade de me batizar. Não era por causa do Thiago, porque se fosse por causa dele, eu já teria me batizado outras vezes. Já tive crushes no Salão do Reino e nem por isso me batizei. Eu pedi para me batizar. Cheguei nos anciãos e falei: olha, eu acho que eu tô pronta. Diego, para! Eu acho que eu tô pronta para me batizar. Eu tenho bastante conhecimento e os irmãos dizem o que acham, né? O que aconteceu? Eles falaram: por mim tudo bem, você tem bastante conhecimento, você é frequente no salão, você é publicadora, você já serviu a Jeová antes, mas a gente vai conversar com a sua instrutora. E aí foi o pulo do gato. Eles foram conversar com ela e ela falou que eu não estava pronta, que não era para eu me batizar, porque eu estava querendo me batizar por causa do Thiago. E eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito magoada, porque não era verdade aquilo. E aí eu cheguei para ela e falei: isso, você me conhece, você sabe que eu não me batizaria por causa de homem. Não é justo com ele o que você está fazendo. Ele vai ser prejudicado. Não faz isso. E você amarrou as minhas mãos, porque eu quero me batizar por causa de Jeová, mas ao mesmo tempo eu também preciso ser batizada para namorar com ele da forma correta. E eu não posso fazer nenhuma coisa nem outra. Eu estou errado dos dois jeitos. E aí ela me mandou um texto falando um monte de besteira. Eu chorei muito. Ela foi muito cruel comigo, sabe? Eu tinha até os prints, mas depois eu apaguei. E aí eu e meu marido, que atualmente é meu marido, já dei um spoiler, a gente sentou e conversamos isso em janeiro já. Eu comecei a obra em dezembro, quando foi janeiro, eu e ele tomamos uma decisão. Eu falei: eu não quero pecar, ele falou: eu também não, mas a gente quer ficar junto, então a gente vai casar. Já que eu não posso namorar oficialmente no Salão do Reino por eu não ser batizada, a gente vai pular logo pro casamento, porque aí a gente vai ter paz. E foi o que a gente fez. A gente deu entrada no dia 31 de janeiro e nos casamos no dia 8 de fevereiro de 2024. A gente foi correndo para contar para um ancião lá, que era mais velho, e falar para ele, perguntar se ele podia ir no casamento, e ele se negou, ele falou que ele não ia fazendo era errado, era pecado, e que a gente poderia até se casar, mas a gente depois teria que pedir perdão a Jeová, porque estava errado o que a gente estava fazendo. E a gente falava: mas a gente não pecou, a gente não fez nada, a gente só quer ficar junto. E eu não tenho aprovação para namorar ele sem ser batizada, eu não aguento mais. Tá acabando com o meu emocional, eu quero fazer o certo. E ele não foi. E nós nos casamos, a família do meu marido também foi, mas por educação, não gostavam muito de mim, porque eu tenho tatuagem, pelo tempo que eu fiquei no mundo e tal, e eu era só uma publicadora, então para eles eu não era ninguém. E aí nos casamos, e na primeira semana que a gente foi para o Salão do Reino, a congregação inteira já sabia que a gente tinha se casado, porque a gente postou no Instagram e etc. E foi numa quarta-feira. O destaque da Bíblia foi indiretas para mim e para o meu marido. Todos os comentários. No dia em que nós pisamos lá, a necessidade local era com o tema casamento com uma pessoa que eu até esqueci a palavra. Descrente. Casamento com um descrente. E eu passei a reunião inteira me tremendo, passando mal, me controlando, porque foi muito humilhante. Eu ver pessoas que eu chamava de amigas falar que, um destaque, que a lei de Jeová é para todos e que nós vamos colher as consequências, que Jeová vai punir aqueles que se rebelam contra ele. E que Jeová não aprova, né, esse tipo de conduta. E, enfim, olha, foram muitas coisas. Foram muitas coisas. E eu e ele sentado ali atrás, ouvindo tudo aquilo e tendo que ficar quieto, até que eu tive um mal-estar, tive que sair um pouco, beber uma água, chorar lá fora, para poder eu aguentar aquilo.
Mas, naquela época, na minha cabeça, eu ainda tinha aquela coisa assim de eu tô pagando pelo que eu fiz, tô pagando pelo meu erro. Eu me apaixonei porque eu não deveria. Eu me casei, a riveria. Então, eu tô passando isso porque eu mereço. Na minha cabeça era isso. Eu mereço. E aí, aquela reunião acabou. O ancião que eu fui falar com ele, né? Falar do casamento, ele disse que não poderia ir. Certidão de casamento, e a gente levou. E ele abriu o envelope na frente de todo mundo no Salão do Reino, pegou o envelope, olhou para ver a data e falou que a gente ia ter uma comissão, eu e o meu marido. Eu falei, tudo bem, vamos ter uma comissão. Passaram-se uns dias, marcaram a nossa comissão. E aí o assunto dos anciãos na comissão era que tudo foi premeditado, que casamento não tem como marcar assim da noite para o dia, que nós já estávamos nos cálculos deles uns 6 meses juntos, que a gente planejou tudo. Estava tudo planejado. E aí eu tive que ir lá, pegar os prints da data que eu dei entrada, eu tive que pegar o print do processo lá e da data que foi marcada. Eu falei, irmão, eu dei entrada dia 31 e eu me casei dia 8 de janeiro. No bairro que eu moro, de fevereiro, o bairro que eu moro, ele não tem muito casamento. Tanto que eu fui a primeira a me casar, né, no horário. Não é assim muita gente. Então tava livre a agenda e eu só queria casar. Tanto que eu só fiz um churrasco. Eu não planejei nada, eu não tinha nem vestido. Eu peguei emprestado. E a gente teve que ouvir isso, que a gente planejou tudo isso. E aí, em vez de abrir qualquer página da Bíblia falando sobre Jesus, para receber paulada na comissão, a gente escuta as coisas do apóstolo Paulo, né? O que o apóstolo Paulo fala é que tem o peso. E como se não bastasse ter uma comissão, nós dois juntos, teve uma comissão separada anteriormente, que foi uma comissão comigo e uma comissão com ele. Quando a gente ainda estava querendo namorar e surgiu o boato, eles chamaram nós dois. Comigo, eles pegaram leve. Mas com o meu marido, as perguntas foram escrotas. Desculpa, eu tô falando isso no canal, mas pode desligar, foram absurdas. Eles perguntaram se ele pegou no meu seio, eles perguntaram aonde ele colocou a mão, eles perguntaram se teve calça aberta. É porque eu não vou falar aqui, mas assim, foram perguntas que quando na época, ele veio falar para mim, eu fiquei assim, eu falei, é isso que perguntam numa comissão? Ele falou, eles me perguntaram os detalhes, e quando eu negava e falava, não, eu não peguei aqui, eu não peguei ali, tu não pegou? Para, tu tava ali beijando ela, tu não colocou a mão não sei aonde? O sangue esquenta, a gente é homem, desse jeito. E eu falei, meu Deus, como assim? Como assim eles perguntam essas coisas? Que constrangimento. Eu me senti humilhada. E aí, a gente teve essa segunda comissão, já como casal, né? E o ancião virou pro meu marido e falou assim, seu amor pela Maíra foi maior do que o seu amor por Jeová, né? Mas tudo bem. Pede perdão a Jeová. Vocês vão ser repreendidos, né? O Thiago não vai poder ser do microfone, não vai ter privilégio nem tão cedo, mas o campo vocês podem ir. Porque eu perguntei, eu falei, e o campo vão tirar da gente? O campo vocês podem ir, ou seja, ir lá fazer o serviço no sol quente é liberado. Né? Isso aí não me tiraram. Passou. Continuamos indo para o Salão do Reino. Meu marido, nosso casamento, graças a Deus, foi incrível, mesmo tendo sido assim muito avoado. Ele é uma pessoa maravilhosa e a gente continuou ali junto, né? Indo para o campo e a gente como casal, todo mundo olhava a gente meio torto, mas tiveram que engolir. Até que teve uma festa da congregação e chegou um convite para mim no WhatsApp. Você e o Thiago estão sendo convidados para a festa das cores e tal. Aí eu, nossa, que legal, vou participar. Encaminhei para o Thiago, né? E ela ainda falou assim, a irmã, né? Falou assim, me dá um número do Thiago para eu mandar para ele também. Eu, claro, mandei. Toda feliz. Passou umas meia hora, ela me mandou uma mensagem. Olha, me desculpa, mas eu vou ter que desconvidar vocês. Eu não sabia que vocês estavam em repreensão. Que gafe, né? Eita.
Aí eu falei, quê? Eu tô em repreensão, não posso participar da festa que vai estar as mesmas pessoas que estão no salão? Eu tenho lepra? Eu não casei em pecado. Eu não forniquei, eu não fiz nada de errado. O meu erro foi só ter casado não sendo batizada. Aquilo me deu uma revolta. Ali foi a primeira coisa que me instalou. Uhum. Falei, peraí, que tudo tem limite, né? Até que a minha mãe, que estava muito desanimada mesmo, foi para casa da minha irmã. E a minha irmã é desassociada. Ela simplesmente se afastou. Ela sempre teve dúvidas que eu não tinha, que minha mãe não tinha. Ela sempre foi uma pessoa que questionava certas coisas. Tanto que quando ela falava, eu não dava muito ouvidos, sabe? Porque nós somos instruídos a isso, né? Quando a pessoa começa Uhum. a fazer umas perguntas meio loucas, eu ignorava. E minha mãe passou uma semana na casa dela. Minha mãe não estava muito bem, passou uma semana. Quando a minha mãe voltou outra pessoa. A minha mãe me olhava diferente, a minha mãe queria me falar alguma coisa, mas ela não sabia como me falar. E eu contando para ela tudo que eu estava passando, que ela estava vendo o inferno, né? O que os irmãos me olhando torto, não falavam mais comigo, a minha instrutora não falava comigo, o esposo dela não falava comigo, meu marido, ninguém, as pessoas ignoravam a gente. Ignoravam. A gente parecia dois leprosos dentro do salão. E aí eu fui contar para ela, mãe, aconteceu isso. Poxa, minha mãe olhou para mim e falou assim: minha filha, eu queria muito te falar uma coisa, te livrar desse fardo que você está passando. Mas eu não sei como é que você vai receber. Eu tenho medo de te falar. Aí eu falei, mãe, fala. Aí ela falou assim, eu falei, tem a ver com alguma coisa do salão? Ela falou, tem. Aí eu, dos irmãos. Aí eu, pior? Aí eu, mãe, alguma coisa de Betel, alguma coisa de publicação? Porque todo mundo já teve boatos de ouvir coisas que pessoas de Betel já se afastaram. Enfim, todo mundo sabe disso. Eu falei, do que a senhora tá falando, mãe? Ela falou, eu tô falando do mais alto calão. Eu tô falando lá de cima. Tô falando do corpo governante. Aí eu já falei, opa, já olhei pra minha mãe esquisito. Falei, mãe, o que Carol colocou na sua cabeça, mãe? Que inferno que ela botou na sua cabeça? Ela falou, ela não botou nada na minha cabeça. Ela só me respondeu as minhas perguntas e eu finalmente entendi. Aí eu falei, olha só, eu não vou te explicar, eu vou te mandar os vídeos, vou te mandar tudo que eu sei. E aí você assiste. E aí você tira a sua conclusão. E o primeiro vídeo que eu fui ver foi de uma irmã, ex-testemunha de Jeová, que estava falando, né, tudo que aconteceu com a família dela, né, o inferno que ela passou, devido a essa arbitrariedade, né, do corpo governante, não, dos anciãos, né, instruídos pelo corpo governante. E aí ela falou uma questão do sangue e aquilo me chamou a atenção. Porque ela falou, gente, como que a gente toma fração de sangue se fração é sangue? Não faz sentido. Eu posso te dar uma casca da maçã que não vai deixar de ser maçã. Eu falei, faz sentido. E eu sou uma pessoa que depois que eu coloco algo na cabeça, acabou. Eu vou procurar aquilo ali a fundo. E eu Uhum. comecei nela e fui parar em crise de consciência. Foi ali que eu fui parar. Eu fui tão fundo que olha, quando eu cheguei nesse livro, eu falei, o chão saiu do meu pé. Eu fiquei aérea. Só que eu sou assim uma pessoa muito de agir. Eu não consigo guardar aquilo para mim. A primeira coisa que eu fiz, meu marido chegou do trabalho, falei, vem cá, pelo amor de Deus, eu preciso te contar isso, eu preciso falar. E eu desembaralhei tudo. Falei tudo de uma vez só. Ele ficou tonto. Ele ficou meio tonto, assim. Só que, graças a Deus, ele falou assim, faz sentido o que você tá falando. Faz sentido. Ele não foi assim, mente fechada, sabe? Eu Uhum. falei e ele eu fui dando porque tudo tem uma lógica. Nada é sem lógica. Quando a gente para realmente para abrir a cabeça, tem uma lógica. E aí ele foi lendo as coisas comigo, foi vendo os livros, foi vendo tudo nas publicações, porque eu mostrei coisas tudo baseado nas publicações. E aí ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero sair. Eu não quero ficar nisso nunca mais, é uma mentira. A minha mãe perdeu 40 anos da vida dela. Ela tomou chifre do meu pai. Ela passou toda a humilhação.
E o que que ela ganhou? Agora ela tá com quase 70 anos. Eu não quero ser a minha mãe no futuro. Eu não quero. Isso é mentira. É tudo uma palhaçada. É tudo forçado. Aí pronto. Aí eu me descambei, liguei para minha atual instrutora, porque quando eu me casei, a outra não queria mais me dar estudo. Ninguém queria me dar estudo. Ninguém. Só teve uma lá que era uma conhecida minha de um tempo atrás, quando eu era adolescente, que foi para esse Salão do Reino e quis me dar um estudo. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para ela. Falei, Karen, ela tem o mesmo nome que eu, meu nome é Karen Maíra. Falei, Karen, olha só, não quero mais. É por causa de. Eu saí soltando tudo de uma vez, ela ficou tonta. Aí ela falou assim: você tá falando com a mesma boca que o meu marido. Que o meu marido, uma época, tava assim. Ele tava questionando tudo e todos. Graças a Jeová, ele voltou pros trilhos. Eu falei, mas eu não vou voltar, não. Eu não quero mais. Se você quiser ser minha amiga, seja minha amiga como pessoa. Não seja minha amiga como testemunha de Jeová, que eu não quero mais. Aí ela, mas não tem mais. Por favor, eu não quero mais. Aí eu falei, eu não quero que você comente com ninguém, porque eu vou desaparecer. Eu quero que eles não me procurem, que eles não falem comigo. Eu vou sumir. Só que ela fez o quê? Ela deu com a língua nos dentes, foi lá no ancião e contou para o ancião. Aí o ancião me procurou, só que ela provavelmente falou o conteúdo e falou o motivo. Tudo que eu sabia. Então, ele meio que não quis se dar o trabalho de debater, não veio na minha porta, não veio. Eles não fizeram isso. Eu até estranhei, porque eu estava me preparando para eles aparecerem aqui, porque na vez da minha mãe foi esse caos. Né? Na época da minha mãe, era assim, eles não tinham, a pessoa não tinha sossego. Ela não podia simplesmente sair do Salão do Reino. Ela tinha que explicar, e explicar, e explicar, até eles se desassociarem. Esse foi um trecho da live. Caso você queira ouvir a história completa do que aconteceu com ela, acesse o link que está na descrição. Por favor, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo no grupo da congregação e enviamos o amor cristão e você bate palma em casa.